Ele quer saber sobre 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 4 e 5, em que sentido perseguições e tribulações dão prova do justo juízo de Deus? Na verdade, esse é um versículo bem interessante para nós entendermos, e o justo juízo de Deus, então, é provado através dessas tribulações, dessas dificuldades que nós passamos. Primeiramente, porque Ele permite nós passarmos. Isso é uma grande verdade que nós devemos lembrar por toda a Bíblia. Nada do que acontece em nossas vidas acontece fora, pelo menos, da vontade permissiva de Deus. Nós temos uma vontade de Deus absoluta, em que Ele, por exemplo, declara, e já está registrado, não matarás. Muito bem, então é uma vontade absoluta. Temos também a vontade permissiva de Deus. Ele não gosta que nós pequemos, Ele não quer que nós pequemos, mas Ele permite até para que nós tenhamos certa liberdade, nós tenhamos responsabilidade sobre os nossos atos. 1 João capítulo 2 diz assim: essas coisas vos escrevi para que não pequeis. Portanto, o desejo de Deus é esse, a vontade de Deus é essa, mas nós sabemos que Ele tem nos dado um recurso. E o próprio texto de 1 João diz assim: mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, e assim por diante. Então, nós temos que entender que tudo o que acontece está debaixo da permissão, pelo menos da permissão de Deus. E assim, nesse texto também, os Tessalonicenses, nós já temos visto desde a primeira carta, eles enfrentaram uma situação de tribulação, de provas, de dificuldades, quando receberam o Senhor Jesus, deixando os ídolos para servir ao Deus vivo. E aí, então, esse justo juízo de Deus é uma das maneiras de Deus demonstrar que Ele vai trabalhando em nossas vidas. Essa ideia de que Ele permite nos passar por tribulações, por perseguições, por dificuldades, vai mostrando que Ele, no seu juízo, Ele, na sua sabedoria, vai nos moldando segundo o seu caráter, o seu próprio caráter. Portanto, o justo juízo de Deus recai sobre nossas vidas, não em termos de julgamento, de condenação, de punição, mas em termos de aprendizado, de aprimoramento da nossa fé. Há um texto lá em Tiago, que nós já temos mencionado em outras ocasiões, Tiago capítulo 1, versículo 12, até gostaria que você lesse para nós, Israel, para que nós possamos entender exatamente qual é o propósito de Deus nessas situações difíceis pelas quais nós passamos. Temos o texto de Tiago capítulo 1, versículo 12, mas também no próprio capítulo 1, até peço que você leia também os versículos 2 e 3 de Tiago 1, capítulo 1, versículo 2 e 3, depois o versículo 12, porque aqui nós vamos entender exatamente qual é a maneira pela qual Deus permite e qual é o objetivo dele em permitir essas tribulações sobre as nossas vidas. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Versículo 12, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Então, é muito interessante nós entendermos isso quando nós temos uma mensagem que está sendo propalada hoje em dia, uma mensagem que diz o seguinte, que nós devemos rejeitar os sofrimentos, devemos rejeitar as tristezas, devemos rejeitar as doenças, as aflições, porque nós somos filhos do Rei, porque nós temos, então, parece que certos privilégios. Não é bem assim. A Bíblia, na verdade, diz que o privilégio é sermos passíveis. O privilégio, na verdade, é termos a possibilidade de sofrer como Cristo sofreu. Se o nosso Senhor Jesus sofreu para nos dar essa vida abundante que nós temos, certamente também nós estaremos com Ele nas mesmas tribulações, tendo o privilégio de sofrer igual a Ele sofreu. Portanto, essa ideia de um evangelho sem sofrimento, sem dificuldades, não é a mensagem bíblica. A mensagem bíblica, na verdade, é completamente diferente. Se nós queremos herdar alguma coisa com Ele, que é uma bênção espiritual, com certeza devemos estar preparados para
os sofrimentos que ele sofreu, que sejam também os nossos sofrimentos. Mas vamos conversar um pouco mais sobre isso, porque esse é um assunto que merece um entendimento bem claro. Justo juízo dá a ideia de algo que nós fizemos de errado. Quer dizer, justo juízo por quê? Porque nós estamos sendo punidos por alguma coisa. Talvez esse seja o entendimento mais comum dessa expressão, o juízo de Deus. Quer dizer, é uma punição, né? Mas me parece, pelo que o senhor explicou no primeiro bloco, não é muito bem isso, né? Eu acho que não, realmente eu acho que não. Na verdade, quando nós pensamos em juízo de Deus, nós temos que entender que o juízo de Deus é muito mais amplo e tem outros propósitos do que simplesmente o nosso juízo. Quando nós falamos que alguém foi justiçado aqui em termos humanos, é que alguém foi condenado, foi punido. Mas o justo juízo de Deus, ele tem um outro aspecto, tem um aspecto de disciplina. E quando nós nos referimos a gente cristã, quando, por exemplo, nós lemos essa carta, que é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo para uma igreja, isso é, para um pessoal cristão, nós temos que entender que aqui nós temos um trabalho de Deus nos disciplinando. Deus não nos castiga mais. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. O que nós temos então da parte de Deus é a permissão de que certas situações difíceis passem sobre as nossas vidas. Para quê? Para que a nossa fé vá sendo aprimorada, vá sendo trabalhada. Então, não temos mais um juízo condenatório, temos uma disciplina. E aí nós temos que lembrar uma outra palavra do apóstolo Paulo, que ele disse lá aos Romanos. Israel, eu gostaria que você lesse para nós Romanos capítulo 8, versículo 17. Gostaria que você que está nos ouvindo também sublinhasse na sua Bíblia esse texto, porque esse texto é muito interessante. Nós queremos as bênçãos de Deus. Sim, Deus quer nos dar as bênçãos, mas ele tem alguns pré-requisitos. E eu acho que no capítulo 8, 17 de Romanos, temos um pequeno pré-requisito. E eu não sei se é só pequeno pré-requisito. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. É interessante. A coisa é feia aqui. Eu acho que aqui a gente começa a perceber que não é só a vida tranquila de herança, de herdeiros, de participar da sua glória. Ele quer que nós participemos também dos sofrimentos do Senhor Jesus Cristo. Agora eu fico pensando o seguinte, Israel, se o próprio Senhor Jesus Cristo, conforme nós lemos em Hebreus, ele foi aperfeiçoado através dos sofrimentos que ele teve que enfrentar aqui, quando esteve encarnado entre nós. Agora imagina só, o próprio Deus ter que ser aperfeiçoado, imagina se eu e você, como seres humanos falíveis, pecadores, se nós temos que ser aperfeiçoados ou não. Com certeza. E o aperfeiçoamento vai vir através do quê? Da disciplina, através dessas possíveis tribulações, perseguições, aflições, dificuldades. É essa maneira pela qual Deus vai trabalhando conosco. Aquele exemplo lá de Jeremias, do barro, né, que vai na mão do oleiro e vai sendo trabalhado, até que o oleiro realmente perceba que aquele é um vaso bom. E se não for muito bom, ele vai fazer o quê? Vai destruir aquele vaso, vai refazer aquele vaso, e para que então tenha uma peça muito boa. Cantamos com muita facilidade aquele cântico, né? Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Mas, na verdade, quando o oleiro vai começar a mexer com a gente fica gritando, fica esperneando. Não é fácil, Nós não. precisamos entender que esses sofrimentos fazem parte do plano de Deus para o nosso amadurecimento espiritual.